Sociologia Geral, aula 4. O desenvolvimento do pensamento sociológico, parte 3. O contexto social do surgimento da sociologia foi relatado nas cenas do filme Dimes, Um Grito de Justiça. O filme retrata uma sociedade industrial em crescimento em um período de consolidação do capitalismo. Durante a Idade Moderna, aconteceram grandes movimentos migratórios de populações que saíram do campo em busca de oportunidade de emprego nas cidades industriais. Muitas dessas pessoas que migraram do campo para a cidade o fizeram porque foram expulsas das terras onde viviam anteriormente. As principais cidades industriais da Europa, no final do século XIX, passavam por grandes e graves problemas sociais e habitacionais. As cidades europeias da época não estavam preparadas para o grande contingente populacional que migrou do campo para a cidade. As condições de higiene e habitação eram precárias. Os bairros, povoados pelas populações pobres, eram pouco ventilados e exalavam mau cheiro. O esgoto corria a céu aberto ou era despejado nos córregos e havia grande proliferação de doenças. As famílias eram numerosas e faltava alimento. As taxas de natalidade eram muito altas e as taxas de mortalidade também eram altas. Logo, a expectativa de vida da população era baixa, em torno de 40 anos, aproximadamente. A maior parte da população era analfabeta. As casas eram mal ventiladas e pouco aquecidas. No inverno, muitas pessoas das camadas mais pobres da população morriam de fome e de frio. Havia muitas pessoas desempregadas e mendigos que não tinham onde dormir e o que comer. Não havia emprego para todos nas fábricas. Nesta gravura de um jornal londrino veiculado em 1859, fileiras de camas, semelhantes a caixões, aglomeram-se em torno do fogão central, num refúgio noturno para os sem-lar de Londres. À direita, os recém-chegados são registrados, enquanto outros esperam a vez de usar as pias. Com a expansão da população, a falta de moradia tornou-se um grande problema em Londres. Para diminuir os custos com o pagamento dos empregados, muitas fábricas preferiam contratar mulheres e crianças. O proletariado, formado pela classe operária, vivia uma situação de extrema exploração trabalhista por parte dos empregadores. Os operários eram submetidos a exaustivas jornadas de trabalho, situações de trabalho insalubres e degradantes, assédio moral e sexual, além de falta de direitos trabalhistas, como direito a férias, descanso semanal, indenização em caso de acidente, aposentadoria, licença-saúde, descanso, entre outros. Esses direitos não existiam na época. Nas famílias pertencentes às camadas sociais mais pobres, era comum as crianças começarem a trabalhar muito novas, por volta dos 5 anos. Além de não frequentarem a escola, não aprenderem a ler e escrever, enfrentavam uma jornada de trabalho exaustiva e perigosa desde a mais tenra idade. Esta gravura, retirada de um relatório parlamentar sobre o trabalho infantil nas minas de carvão inglesas do século XIX, mostra uma criança abrindo uma porta subterrânea para outra criança que empurra um vagão cheio de carvão. A ventilação nas minas dependia de que essas portas ficassem quase sempre fechadas e as crianças, geralmente de 5 a 10 anos de idade, passavam 12 horas por dia sentadas sozinhas no escuro, abrindo e fechando portas. As crianças empurravam carrinhos carregados de carvão através de túneis de 50 centímetros de altura. Em consequência do relatório do Parlamento sobre trabalho infantil, a Lei das Minas de 1842 proibiu o emprego em minas
Desculpe, vou começar de novo. Em consequência do relatório do Parlamento sobre o trabalho infantil, a Lei das Minas, de 1842, proibiu o emprego de crianças menores de 10 anos e de mulheres nas minas. No filme Dais, é possível ver em uma cena que alguns representantes do parlamento foram até a fábrica fazer uma inspeção. Mas naquele momento, o capataz, que liderava a fábrica, ele escondeu as crianças no banheiro para que os membros do parlamento não vissem o que estava acontecendo. O filme Dais se passa na Bélgica, no final do século XIX. Como foi observado no filme Dais e pode ser visto na imagem destacada, nas fábricas, crianças pequenas precisavam entrar embaixo das máquinas para tirar o excesso de fiapos de tecido que ali caíam. Nesse tipo de trabalho, era comum acontecerem graves acidentes que mutilavam ou matavam as crianças. Ao mesmo tempo em que o proletariado, que correspondia à maior parte da população, vivia uma situação de extrema exploração e miséria social, as elites, formadas pela burguesia e pela nobreza, viviam uma vida de luxo e privilégios sociais. Como foi relatado no filme Dais, as crianças das camadas sociais privilegiadas recebiam educação de professores particulares em casa. Toda essa situação de exploração e degradação social, provocada pela ganância da burguesia industrial, da burguesia econômica e da burguesia comercial, e também pela exploração do proletariado, foi denunciada por movimentos sociais da época. Impulsionadas especialmente pelo movimento socialista marxista, aconteceram várias revoltas do proletariado contra as condições de exploração. No filme é possível ver também uma dessas revoltas. As cenas a seguir, registradas em fotografia, são do início do século XX e retratam a exploração do trabalho feminino e a exploração do trabalho infantil nas indústrias. Todas essas imagens são originais, tiradas na época por fotógrafos que muitas vezes veiculavam essas imagens até mesmo nos jornais da época. Era uma época em que ainda não havia direitos trabalhistas, início do século XX. As crianças das famílias pobres precisavam trabalhar para ajudar a levar comida para casa. Vê-se aqui uma menina trabalhando em uma fábrica de tecido. Aqui, 2 meninos que também trabalham em uma indústria têxtil. Aqui temos outra foto do início do século XX, que retrata o trabalho infantil em uma indústria têxtil. Nesta outra imagem, vemos muitas crianças trabalhando em uma oficina de fabricação de móveis. E aqui um menino trabalhando em uma mina de carvão. Vê-se nessa foto muitas crianças e adolescentes mutilados em decorrência, possivelmente, de acidentes de trabalho. No Brasil, no início do século XX, a produção industrial reproduzia o mesmo sistema de exploração do trabalho infantil e de exploração do trabalho feminino que também ocorria na Europa. Encerramos aqui esta parte do conteúdo que trata sobre o desenvolvimento do pensamento sociológico.